Meus amigos, eu peço 1 minuto da atenção de todos para fazermos algumas considerações. Estamos chegando no momento em que poderemos escolher o mundo em que criaremos os nossos filhos. Trata-se muito mais que uma eleição, trata-se da escolha de um projeto de governo e de Estado. Escolher entre a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica, a liberdade profissional ou a censura e a ditadura. Passamos por uma pandemia que foi conduzida de maneira exemplar a todo mundo. Ao contrário do que alguns dizem, com construção de hospitais e milhares de leitos, com vacinação em massa e gratuita e sem beneficiar grupos. Foram gastos mais de 800 bilhões de reais no enfrentamento à pandemia, com aproximadamente 30 bilhões em vacinas, 250 bilhões em auxílios emergenciais e recursos para auxiliar todos os municípios e estados da nação. Precisamos de um governo leve, enxuto, que atue com eficiência, que empregue por meritocracia, que não atrapalhe as pessoas nas suas atividades. Esse governo enxuto e eficiente pode baixar impostos, reduzir o custo de vida, aumentar o salário mínimo, melhorar a balança comercial e reduzir a inflação. O aquecimento da economia gera emprego e renda, gera desenvolvimento, gera dignidade. Temos hoje 2 projetos bem distintos de governo, um liberal e um socialista. Um com governo técnico e outro com governo político incompetente. Um que prega a liberdade e outro com controle da mídia, um controle da internet e vigiando as manifestações populares. Um que valoriza e preserva a família e outro que prega a ideologia de gênero nas escolas para crianças da mais tenra idade. Um que prega o direito à legítima defesa e outro que quer desarmar o cidadão de bem. Um que defende o direito à religiosidade e outro não. Um que mantém relações comerciais com o mundo todo e outro com apenas os países conchavados com o comunismo. Um governo que acredita no projeto de escolas cívico-militares e outro que já anunciou que irá fechá-las. Um que atua dentro do teto de gastos e outro que já anunciou que vai acabar com o teto de gastos e que na época do seu governo levou a dívida externa para mais de 6 trilhões de reais. Enfim, um candidato com histórico de honesto e patriota e outro julgado e recondenado por corrupção por dezenas de juízes. Eu poderia falar aqui muito mais sobre os dois e seus projetos, suas diferenças, mas eu quero falar contigo que é municipalista, que tem amado cada vez mais a nossa cidade e está satisfeito com tudo de bom que temos conseguido planejar e executar em Tupanciretã e que está inclusive melhorando a nossa autoestima. Eu preciso que tu sigas me apoiando e me ajudando a melhorar as nossas vidas, a vida e o futuro dos nossos filhos. Não podemos deixar de apoiar alguém que defende tudo aquilo que acreditamos e apoiar um candidato conhecidamente descomprometido com a verdade, com a moral e com a ética. Para que Tupanciretã siga de vento em popa, siga se desenvolvendo muito acima da média dos outros municípios, eu preciso que todos se engajem comigo e votem no presidente Jair Bolsonaro para a reeleição no próximo domingo. Nós já produzimos mais de 300 milhões de reais em projetos e alinhamos isso com o atual governo. Eu tenho plena convicção de que se o Lula voltar ao poder, vai rasgar todos esses projetos. E mais do que isso, vai rasgar a nossa esperança de continuarmos melhorando a nossa cidade, gerando emprego, construindo o nosso distrito industrial, pavimentando ruas, construindo estradas, fomentando o agronegócio, cuidando da agricultura familiar, titularizando e regularizando os nossos assentamentos,
reformando escolas, renovando a frota de veículos, de máquinas, de ambulâncias para cuidarem dos nossos enfermos. Lembrem-se de quando o nosso estimado Hospital Brasilina Terra esteve em mãos erradas, que os funcionários estavam acampados no pátio, em greve, sem salários e o nosso hospital sem credibilidade nenhuma no mercado. Nós conseguimos reverter tudo isso e para que nós consigamos continuar nesse ritmo acelerado de mudanças, com muito mais para os próximos 2 anos de governo, eu preciso que todos repensem os seus votos e me apoiem. Votem 22 por tudo isso. Votem 22 por Tupã-Seretã, votem 22 pela nossa pátria. A política não deve ser tratada com idolatria, com emoção, como um time de futebol com torcida organizada. A política deve ser encarada com a razão, com seriedade, com responsabilidade, pois temos que escolher as pessoas certas que terão capacidade para cuidar do nosso futuro, o futuro da nossa família. Essa sim nós devemos admirar e amar. Meus amigos, muito mais eu poderia dizer, mas no fundo vocês já sabem. Basta analisar sem tendências e sem paixões. Os projetos são antagônicos e farão a grande diferença nas nossas vidas. Depois não haverá espaço para arrependimentos. Dia 30, votem 22 por mim. Votem 22 por nós. Votem 22 por tudo isso. Não votem em quem vocês amam, pelo que vocês acreditam. Votem em quem vocês acreditam, por quem vocês amam. O 13 ficou 15 anos no poder e nunca fez o que está prometendo agora. O presidente Bolsonaro, em apenas 4 anos, recuperou o Brasil, que só não está melhor por fatores internacionais, guerras, pandemias, mas merece mais 4 anos de oportunidade. Eu desejo uma ótima semana a todos, com muita oração, com muita reflexão, e que na semana que vem estejamos comemorando a vitória do bem contra o mal, a vitória do futuro contra o passado, a vitória do patriotismo e da união do povo brasileiro. Fica aqui o meu recado, fica aqui o meu pedido e um beijo no coração de todos.